Hamburgo, 1942. 300 homens sobem em caminhões antes do amanhecer. Não são soldados das SS, não levam caveiras no cap. São policiais de meia-idade, pais de família, antigos comerciantes, taxistas, operários portuários. Nenhum deles pediu para estar ali. Antes que termine esse dia, terão matado mais de 1.500 pessoas com as próprias mãos. Não com bombas. Não a partir da distância de um avião ou da abstração de uma ordem assinada em um escritório de Berlim, com um fuzil apoiado na nuca de um desconhecido, a 1 metro de distância, durante horas. Este é o relato do Batalhão de Reserva da Polícia 101, uma unidade formada por homens comuns, velhos demais para o fronte, sem formação ideológica especial, em sua maioria sem afiliação prévia ao Partido Nazista, que terminou sendo responsável pela morte de pelo menos 83 mil judeus poloneses. Baleados. Não gaseados, não enviados a uma câmara industrial. Baleados um por um em florestas, pátios e praças de povoado durante 16 meses entre 1942 e 1943. A pergunta que persegue os historiadores há 40 anos não é como os fanáticos cometeram estes crimes. É como o fizeram os que não eram. Isto é Józefov. Isto é Lublin. Isto é o que ocorreu quando a homens ordinários se lhes deu a ordem e a opção de recusar. Hamburgo não era Munique, não era o berço do nazismo nem um bastião do fanatismo racial. Era, segundo os próprios registros do partido, uma das cidades alemãs com menor proporção de filiados ao NSDAP antes de 1933. Porto comercial, cidade operária, com tradição social-democrata e comunista forte, até a tomada do poder por Hitler. Dali sairia, uma década depois, o Batalhão de Reserva da Polícia 101. A maioria de seus integrantes nasceu entre 1900 e 1910. Homens que, para 1942, rondavam os 35 a 40 anos, velhos demais para o serviço militar regular de primeira linha, mas aptos para a polícia. O comandante da unidade, o Major Wilhelm Trapp, tinha 53 anos. Seus homens o chamavam de Papa Trapp, com um afeto que sobrevive nos depoimentos prestados décadas depois perante promotores de Hamburgo. Trapp havia ingressado no Partido Nazista em dezembro de 1932. Antes da tomada do poder, sim, mas não por convicção ideológica precoce, no sentido que se costuma atribuir aos verdadeiros crentes do movimento. Sob Trapp estavam 3 capitães que comandavam cada uma das 3 companhias do batalhão. O capitão Wolfgang Hoffmann, o capitão Julius Wohlauf, nascido em 1913, graduado no Gymnasium em 1932, membro das SS desde jovem, e o tenente Hartwig Gnade. Hoffmann e Wohlauf representavam algo diferente de Trapp, a geração mais jovem, melhor educada, mais moldada pela doutrinação nazista desde a adolescência. Do resto da tropa, cerca de 63% vinha de Hamburgo e sua área metropolitana. Estivadores, caminhoneiros, empregados do comércio, homens de extração operária e de classe média baixa, com trabalhos manuais ou de escritório, sem formação militar de combate, sem trajetória ideológica destacada dentro do aparelho nazista. Muitos haviam se filiado ao partido ou às suas organizações por conveniência profissional, não por convicção. Isto não é um detalhe menor. É o centro de tudo o que virá depois. Porque quando os investigadores da Promotoria de Hamburgo reconstruíram, entre os anos 60 e 80, a história do Batalhão 101, a partir de mais de 210 depoimentos de policiais sobreviventes, não encontraram uma unidade de fanáticos selecionados. Encontraram uma seção transversal da sociedade alemã de meia-idade. E mesmo assim, esse batalhão matou dezenas de milhares de pessoas. Para entender o que ocorreria em Józefov, é preciso entender primeiro o terreno onde o Batalhão 101 foi desdobrado, o distrito de Lublin, no governo geral da Polônia ocupada. O território polonês sob controle alemão havia sido dividido administrativamente em distritos, Cracóvia, Lublin, Radom e Varsóvia, aos quais se somaria depois a Galícia. Em Lublin,
o homem com poder absoluto sobre a questão judia era Odilo Globoknik, líder das SS e da polícia do distrito. Uma figura que havia sido expulsa previamente de seu cargo como chefe do partido na Áustria por corrupção e que encontrou em Lublin a oportunidade de reconstruir sua posição perante Himmler com uma lealdade fanática. Em meados de 1941, enquanto a invasão da União Soviética avançava, Himmler confiou a Globoknik a intenção de Hitler de exterminar também os judeus da Europa, não apenas dos territórios soviéticos recém-ocupados, de todo o continente, e atribuiu-lhe a tarefa logística mais importante desse plano, a Operação Reinhard, o extermínio sistemático dos judeus do governo geral. O problema de Globoknik era simples e brutal. Tinha um objetivo monumental e quase nenhum recurso humano próprio para executá-lo. No distrito de Lublin, viviam quase 300 mil judeus. Em todo o governo geral, vários milhões. E Globoknik não contava com um exército de carrascos especializados. Contava com campos de extermínio em construção, Belzec e depois Sobibor e Treblinka, e com um punhado de oficiais das SS administrando esse processo. Para resolver o déficit de mão de obra, recorreu a várias fontes. Uma delas eram os chamados Trauniki Männer, auxiliares recrutados entre prisioneiros de guerra soviéticos, muitos de origem ucraniana, treinados no campo de Trauniki, a cerca de 30 quilômetros de Lublin, para tarefas de vigilância e execução nos campos. A outra fonte, a que nos concerne, era a polícia alemã da Ordem, a Ordnungspolizei, e especificamente os batalhões de reserva enviados a partir do Reich para reforçar o controle do território ocupado. Essa polícia local, somada à polícia de segurança com suas 4 repartições regionais no distrito, constituía a maior reserva de mão de obra disponível para Globoknik, e usou-a sem hesitações. O Batalhão 101 chegou a essa estrutura em junho de 1942, sem ter sido informado ainda de qual seria sua função real. O batalhão não havia nascido para matar. Sua história prévia o confirma. Formado originalmente com base em Hamburgo, foi um dos batalhões iniciais adstritos às forças alemãs durante a campanha da Polônia e posteriormente cumpriu funções de ocupação no Warthegau, uma das 4 regiões da Polônia Ocidental anexadas ao Reich. Em maio de 1941, regressou a Hamburgo e foi, segundo descrevem os registros, praticamente dissolvido em suas funções de combate, dedicado a tarefas de vigilância e ordem dentro da cidade. Uma dessas tarefas, já no outono de 1941, foi a deportação de judeus da própria Hamburgo. 4 transportes saíram da cidade com destino a Łódź, Minsk e Riga. Em 18 de novembro de 1941, um comboio com 600 judeus hamburgueses e 500 de Bremen partiu para Minsk. Em 4 de dezembro, outro trem com 808 judeus saiu de Hamburgo para Riga. O ponto de concentração para essas deportações não era um lugar oculto. Era visível para a cidade. Aos judeus disse-se que seriam reassentados e que receberiam terras de cultivo. Permitiu-se-lhes levar bagagem, que depois era confiscada e ficava no trem. Alguns dos policiais que participaram dessa escolta chegariam à conclusão, segundo seus próprios depoimentos posteriores, de que os judeus hamburgueses haviam sido fuzilados ao chegar ao destino, igual aos de Minsk. O policial Bruno Probst, que escoltou um desses transportes, deixaria constância em seu depoimento do pós-guerra da inquietação que lhe gerou não voltar a ter notícia alguma daquelas pessoas. Para junho de 1942, esse mesmo batalhão, reforçado com recrutas mais jovens de Hamburgo e da próxima Wilhelmshaven, embora com uma base humana e um ethos ainda dominado pelo elemento hamburguês original, foi trasladado para o distrito de Lublin. Oficialmente para tarefas de segurança e ordem pública, na prática, para ser incorporado à maquinaria da solução final. Nenhum dos 300 homens que viajaram naqueles caminhões para o sul da Polônia sabia, enquanto cruzavam a fronteira, que em poucas semanas se lhes ordenaria matar. O comboio saiu de madrugada,
2 horas de trajeto entre 1h30 e 2 horas, segundo os depoimentos, até chegar a um povoado típico do leste polonês. Casas brancas modestas, ruas de terra, uma comunidade judia que levava séculos assentada ali. Józefów. O batalhão parou nos arredores. E então o Major Trapp reuniu seus homens. O que ocorreu nos minutos seguintes ficou gravado na memória de dezenas de policiais que 20 e 30 anos depois o descreveriam com um detalhe incomum para fatos tão distantes no tempo. Trapp, pálido. Trapp, com a voz embargada. Trapp, com lágrimas visíveis enquanto falava. Explicou-lhes a ordem. No povoado havia 1.800 judeus. As mulheres, as crianças e os idosos deviam ser fuzilados de imediato. Os homens em idade de trabalhar seriam separados e enviados a um campo de trabalho. Mencionou, segundo a lembrança de um dos policiais presentes, que havia judeus em Józefów relacionados com os partisãs, uma justificativa que nenhum dos depoimentos posteriores pôde sustentar com fatos concretos. Mencionou também o boicote judeu contra a Alemanha, um argumento de propaganda já velho para 1942, e então fez algo que nenhum outro oficial no comando de um massacre deste tipo, documentado até esse ponto, havia feito. Ofereceu aos homens mais velhos do batalhão a possibilidade de não participar. Quem não se sentisse capaz de levar a cabo a tarefa podia dar um passo à frente e seria redesignado para outras funções. De 300 homens reunidos essa manhã, apenas uma dúzia deu esse passo. Os demais, 280 homens, sem treinamento prévio em execuções massivas, sem pressão disciplinar explícita que os impedisse de recusar, sem ameaça documentada de punição por rejeitar a ordem, ficaram. Essa manhã, o Batalhão 101 matou cerca de 1.500 judeus em Józefów. A tiros na floresta próxima ao povoado, família por família, durante horas. Józefów deixaria uma marca permanente na psicologia coletiva da unidade. Foi a primeira vez. E a partir daí, cada massacre posterior seria, segundo o padrão que documentariam depois os historiadores, um pouco mais fácil que o anterior. Não existe um manual para matar 1.500 pessoas em uma manhã. O Batalhão 101 teve que inventá-lo no improviso, na floresta de Józefów, enquanto ocorria. O método que adotaram foi simples, brutal e terrivelmente impreciso no início. A cada policial atribuía-se uma vítima. A vítima caminhava, ou era empurrada, até um ponto da floresta marcado de antemão. Ordenava-se-lhe deitar-se de bruços ou ajoelhar-se. O policial colocava o cano do fuzil contra a nuca, na altura indicada, e disparava. O problema apareceu quase de imediato. Nenhum disparo era idêntico ao anterior. Alguns homens, com o pulso descontrolado, erravam o ângulo. As feridas resultantes não matavam no ato. Produziam agonias visíveis, audíveis, que prolongavam o horror tanto para a vítima quanto para o carrasco. Para resolvê-lo, os oficiais introduziram um guia macabro, o uso da baioneta fixa como ponto de referência. Instruiu-se os homens a apoiar a ponta da baioneta sobre a coluna vertebral, logo acima das escápulas, e a partir desse ponto fixo, dirigir o cano para a base do crânio. Era, em termos literais, uma técnica de precisão aplicada ao assassinato em massa. Tampouco funcionou do todo. Um dos policiais, em seu depoimento posterior perante a promotoria de Hamburgo, descreveria o resultado de um de seus disparos com uma precisão que nenhum roteirista precisaria inventar. Engatilhou sua carabina, disparou pela parte posterior da cabeça do homem que tinha à frente e a parte traseira do crânio desprendeu-se por completo enquanto a massa encefálica saía projetada sobre seu próprio uniforme. Ao meio-dia, muitos dos homens levavam a frente e os lados do uniforme cobertos de sangue e fragmentos de tecido cerebral. O cheiro, mistura de pólvora, sangue fresco e o calor úmido de julho sobre corpos recém-mortos, tornou-se, segundo vários depoimentos, insuportável antes que passassem as primeiras horas. Alguns homens pediram para ser substituídos no meio da jornada. Alguns o conseguiram. A maioria não o pediu,
ou não insistiu quando se lhes negou. O próprio Trapp, durante o decorrer do massacre, foi visto chorando em uma das casas do povoado, repetindo a quem quisesse ouvi-lo que aquilo era uma ordem terrível. Chorava, e o massacre continuou de qualquer modo. Para quando o último grupo de vítimas foi executado, já no fim da tarde, o Batalhão 101 havia completado sua primeira operação de extermínio direto. Não haviam sido treinados para isto. Não existia, até esse dia, um único antecedente pessoal de violência dessa escala na biografia da maioria desses homens. O que viria depois demonstraria algo ainda mais inquietante. A segunda vez resultaria mais fácil que a primeira. Se Josefov foi o primeiro passo, o Omazi foi a confirmação de que esse passo não teria retorno. No final de agosto de 1942, os 1.700 judeus concentrados no povoado de Omazi, procedentes também de comunidades menores dos arredores, converteram-se no objetivo da seguinte operação conjunta do batalhão. O tenente Hartwig Gnade, no comando da 2ª Companhia, recebeu a ordem por telefone e mobilizou seus homens durante a noite para chegar ao povoado na madrugada. O que distingue o Omazi de Josefov não é apenas a cifra, é o grau de degradação moral com que se executou. Aos judeus, homens, mulheres, crianças, obrigou-se a sentar e esperar durante horas enquanto se organizava a logística do fuzilamento. Um grupo de 60 homens jovens foi separado para cavar as fossas na floresta próxima. Enquanto isso, os policiais fizeram uma pausa. Uma das testemunhas recordaria depois ter visto como, junto com a comida, os homens tiravam também garrafas de vodka. Gnade, segundo múltiplos depoimentos coincidentes, terminou a jornada completamente bêbado. Não era um fato isolado. O tenente vinha degenerando na Polônia para um comportamento cada vez mais errático, e o que se exibiu em Omazi não foi uma anomalia pontual, mas a culminação de um padrão que seus próprios homens já conheciam. No outono anterior, Gnade havia submetido seus subordinados a exibições de crueldade gratuita. Na floresta de Omazi, enquanto esperava o desenrolar da matança, buscou entreter-se à custa do sofrimento alheio. Os Trauniks, os auxiliares de origem ucraniana e soviética treinados no campo próximo, vários deles também bêbados, colaboraram na execução. Cada homem devia disparar pelo menos uma vez, de novo usando a baioneta como guia de pontaria. Quando um judeu que tentava fugir correu em direção ao grupo de policiais em vez de afastar-se deles, o oficial no comando não fez nenhum esforço para evitar o disparo. A ordem cumpriu-se sem nuances. Há um detalhe que separa moralmente o Omazi de Josefov, para além da embriaguez e da crueldade de Gnade. Em Josefov, vários policiais que não suportaram continuar disparando conseguiram, de maneira mais ou menos discreta, esgueirar-se da floresta e evitar continuar. Em Omazi, essa saída silenciosa já não esteve disponível da mesma maneira. A estrutura de comando, reforçada pela experiência prévia, deixou menos brechas para a recusa passiva. O massacre de Omazi, a segunda operação de 4 cifras do batalhão, terminou com um saldo similar ao de Josefov. E para a 2ª Companhia, com a ajuda dos Travniks, representou um ponto sem retorno na familiarização com o ato de matar. A partir de agosto de 1942, a função do batalhão começou a mudar de natureza, embora não de gravidade. O primeiro trem de deportação para Treblinka havia saído de Varsóvia na noite de 22 de julho de 1942. O campo, localizado a cerca de 110 quilômetros ao norte do quartel-general do batalhão, foi concebido exclusivamente para o extermínio imediato, sem seleção médica, sem fingimento de trabalho forçado a longo prazo, sem as etapas que outros campos simulavam. Quem chegava a Treblinka morria em questão de horas. Para Globoknik, Treblinka resolvia um problema logístico crucial. Já não era necessário fuzilar cada comunidade judia em sua própria floresta. Bastava concentrá-las, embarcá-las e enviá-las.
O trabalho do Batalhão 101 passou então, em boa medida, de executor direto à força de contenção, cercar os guetos, forçar seus habitantes às estações de trem, evitar fugas e disparar contra quem resistisse ou não pudesse caminhar. Em 25 e 26 de agosto de 1942, 11 mil judeus foram deportados de Mindzek para Treblinka, na maior operação de deportação que o batalhão havia presenciado até então. Mindzek era, para esse momento, o maior gueto do condado de Hadzin. Há um episódio dentro desta operação que merece menção à parte pelo que revela sobre a normalização do horror entre os próprios perpetradores. O capitão Julius Wolauf havia se casado apenas semanas antes. Um casamento previsto para 22 de junho que a mobilização do batalhão esteve a ponto de fazer perigar. Sua esposa o acompanhou à Polônia. E segundo os depoimentos reunidos depois, ele a levou consigo para presenciar a operação de deportação de Mindzek. Uma lua de mel com vista para uma deportação massiva para um campo de extermínio. Nenhum adjetivo agrega nada a esse fato. A operação de Mindzek foi, segundo descreveriam os próprios policiais anos depois, de uma ferocidade que sobressaía inclusive para os padrões já brutais de 1942. Apenas 1.000 judeus do gueto contavam com permissões de trabalho temporário, que, em teoria, os protegiam da deportação imediata. Os demais, milhares, não tiveram essa ressalva. A proporção de mortos durante a própria operação de traslado, sem contar o que ocorreria depois em Treblinka, foi notavelmente mais alta que em deportações anteriores, próxima a 9% da população deportada, frente a cifras muito inferiores em operações prévias. As deportações para Treblinka continuariam durante semanas. Bukov, em 28 de agosto. Varsóvia, reiniciada em 3 de setembro. E ao longo de outubro e novembro, Mindzek seria esvaziado e novamente cheio, uma e outra vez, como um ponto de trânsito permanente. 2.000 judeus em 1 de outubro, 2.000 mais de Bukov, milhares mais em 6 e 9 de outubro, outra vez em 27 de outubro, em 7 de novembro e 3.000 mais em 6 de novembro, enquanto o próprio gueto de Bukov terminava de esvaziar-se. No total, entre agosto e novembro de 1942, o batalhão participou de pelo menos 8 operações de deportação que somaram cerca de 15.000 judeus enviados a Treblinka, além de um número adicional, estimado em torno de 1.000 pessoas, assassinadas diretamente durante essas mesmas semanas. Nem todos os homens do batalhão chegaram ao mesmo ponto de cumplicidade. A história de Wilhelm Buchmann, tenente da 1ª Companhia, é a prova mais clara de que recusar-se, embora infrequente, foi possível até o final. Buchmann havia evitado deliberadamente participar nas operações de Mindzek e Serokomla, mantendo-se à margem enquanto seus companheiros de armas executavam as ordens. Em Serokomla, sem o apoio experimentado dos auxiliares Rivis, que haviam colaborado em Omazi, foi Wolauf quem teve que organizar a operação de fuzilamento com seus próprios homens da 1ª Companhia. Talsin foi diferente. Não começou como uma ação contra a população judia. Começou como uma operação de represália. Um subordinado de sobrenome Jobst havia sido emboscado ao regressar de Kok, atravessando o povoado de Talsin, e resultou morto. O oficial no comando decidiu que, em represália, fuzilar-se-ia tanto poloneses de Talsin quanto judeus do gueto de Kok, uma distinção cínica entre quem consideravam responsáveis diretos do ataque e quem simplesmente carecia de meios de subsistência suficientes, a categoria com a qual a burocracia nazista classificava boa parte da população judia condenada. Ao seu regresso, toda a 1ª Companhia foi obrigada a presenciar o corpo de Jobst antes de proceder. Para Buchmann, Talsin foi o limite. Nessa mesma tarde, segundo consta nos depoimentos recolhidos décadas depois, comunicou sua decisão de não participar mais neste tipo de operações. Não foi o primeiro do batalhão a recusar-se a uma ordem pontual. Já em Josefov, uma dúzia de homens se haviam afastado. Mas sim representa um dos casos melhor documentados de um oficial, não de um soldado raso,
que tomou essa decisão de maneira sustentada. Não há constância de que Buchmann sofresse uma sanção formal grave por isso. Foi transferido, continuou sua carreira, sobreviveu à guerra. Seu caso, estudado depois por historiadores, converter-se-ia em um argumento central dentro do debate acadêmico sobre o massacre. Se recusar-se era possível e as consequências documentadas para quem o fez foram mínimas, o que explica que 280 homens, a imensa maioria, não o fizessem. Para a primavera de 1943, os grandes guetos da região já haviam sido esvaziados. Mas restavam pessoas. Centenas, talvez milhares, escondidas em celeiros, porões, florestas e tocaia improvisadas ao longo do distrito de Lublin. Os próprios homens do Batalhão 101 batizaram, sem ironia aparente, esta nova fase de sua missão, a Judenjagd, a caça ao judeu. Não era uma expressão oficial do Comando Central. Era o termo que os próprios policiais usavam entre si para descrever o que havia se convertido em sua rotina diária. A forma mais comum da caça não era uma operação massiva com caminhões e trens. Era a patrulha pequena, de 3 ou 4 homens, adentrando a floresta seguindo um rastro, uma denúncia de um vizinho polonês, a fumaça de uma fogueira mal apagada, as pegadas na neve. Um dos policiais chegou a descrever esta tarefa em seu depoimento posterior com uma expressão aterrorizante por sua naturalidade. Chamou-a de o pão de cada dia. Outro coincidiria. As caçadas haviam se convertido na tarefa principal do batalhão e, em consequência, em sua rotina cotidiana. Há uma nuance que distingue esta fase dos massacres massivos de 1942. Em Josefov ou Omazi, as vítimas eram uma massa anônima, processada em cadeia, sem que o carrasco necessariamente cruzasse um olhar prolongado com a pessoa que ia matar. Na Judenjagd, isso mudava. O policial encontrava sua vítima escondida, frequentemente sozinha ou em grupos familiares pequenos, e enfrentava-a cara a cara antes de disparar. Nem todos os homens participaram com o mesmo entusiasmo. O depoimento de um sargento de sobrenome Michelson revelou algo notável sobre a estrutura de comando nesta etapa. Nenhum superior, segundo recordava, aproximou-se dele jamais para pressioná-lo diretamente a somar-se a uma patrulha de caça. A participação, em muitos casos, era solicitada mediante uma simples pergunta a voluntários, e a maioria das vezes havia voluntários suficientes. Houve, contudo, homens que optaram sistematicamente por manter-se à margem da Judenjagd, embora participassem de outras tarefas do batalhão. E houve outros, como o policial de sobrenome Hoppner, que se converteram em alguns dos praticantes mais entusiastas desta nova fase de extermínio, buscando ativamente oportunidades para somar-se às patrulhas. As companhias de caça especiais, os chamados Jagdzug, pelotões formados especificamente para intensificar a busca de fugitivos, somaram-se ao esforço, coordenados em boa medida a partir de delações da população polonesa local, atraída por recompensas ou por medo das represálias se descobrisse que haviam ocultado alguém. As cifras desta fase são, por sua própria natureza dispersa, mais difíceis de reconstruir do que as dos grandes massacres documentados. Mas os registros de um único pelotão de caça durante seu período de maior atividade apresentam uma média próxima a 14 judeus assassinados por dia. Multiplicado por meses e por vários pelotões operando em paralelo, a Judenjagd adicionou à conta do batalhão pelo menos 1.000 vítimas adicionais, segundo as estimativas mínimas reconstruídas nos arquivos judiciais do pós-guerra. Não foram 1.000 vidas anônimas perdidas em uma manhã de floresta coletiva. Foram 1.000 decisões individuais, repetidas, tomadas uma e outra vez por homens que, para então, já sabiam exatamente o que estavam fazendo. Quando se somam todas as fases da atuação do Batalhão 101 entre julho de 1942 e novembro de 1943, o resultado é uma cifra que resulta quase impossível de reconciliar com o tamanho da unidade responsável. Um batalhão de menos de 500 homens em sua folha ativa em qualquer momento dado, contando rotações, baixas e substituições,
foi responsável, segundo a reconstrução mais exaustiva disponível a partir dos arquivos judiciais de Hamburgo, por pelo menos 30.500 judeus fuzilados diretamente em operações de extermínio massivo, aos quais se soma um mínimo de 1.000 pessoas mais assassinadas durante a Judenjagd. Isso apresenta uma cifra mínima de 38.000 mortes causadas de maneira direta, com disparo a queima-roupa, pelos próprios integrantes da unidade. A essa cifra, há que somar a participação do batalhão no processo de deportação. Pelo menos 45.000 judeus mais foram enviados em trens para Treblinka sob a custódia, vigilância e coordenação logística destes mesmos homens, sabendo, para então, sem ambiguidade possível, qual era o destino final desses comboios. O total combinado, pelo menos 83.000 seres humanos mortos pela ação direta ou pela cumplicidade logística de um único batalhão de reserva da polícia alemã, formado majoritariamente por homens de Hamburgo sem trajetória ideológica destacada, sem treinamento militar de combate e com um comandante que chorou frente a eles a primeira vez que lhes deu a ordem de matar. Para colocá-lo em perspectiva, 83.000 é uma cifra superior à população de muitas cidades médias, e foi alcançada em sua imensa maioria não pela abstração industrial de uma câmara de gás, mas pelo contato físico direto entre carrasco e vítima, repetido milhares de vezes durante 16 meses. Voltemos a Josefov, a uma camada do massacre que merece seu próprio espaço, porque revela algo sobre a maquinaria burocrática que convivia, sem contradição aparente, com o caos do extermínio. Antes que começassem os disparos, o primeiro-tenente Hagen, adjunto de Trapp, presidiu um processo de seleção entre a população judia reunida na praça do povoado. Por meio de um intérprete, chamou os artesãos e os homens em idade de trabalhar. Esses homens, separados de suas famílias, sem que se lhes explicasse com clareza o que as esperava, foram retidos a um lado, marcados como judeus de trabalho, destinados, em teoria, a um campo de mão de obra. Antes que esses homens terminassem de ser conduzidos para fora de Josefov a pé, já se ouviam as primeiras salvas de disparos vindas da floresta. Um policial que marchava ao lado deles recordaria, em sua declaração judicial, que após a primeira rodada de tiros, surgiu entre os homens uma inquietação profunda. Já sabiam, sem que ninguém lhes confirmasse, o que estava ocorrendo do outro lado da floresta com suas esposas e filhos. O tenente Buchmann, o mesmo oficial que mais tarde, em Talsim, recusar-se-ia definitivamente a continuar participando. Já havia mostrado relutância nessa mesma manhã. Ao inteirar-se do massacre iminente, manifestou a Hagen que não estava disposto a tomar parte. Pediu outra atribuição. Hagen concedeu-lhe. Colocou-o encarregado de escoltar precisamente esse grupo de judeus de trabalho, junto com um contingente de policiais luxemburgueses adstritos ao batalhão, longe da floresta onde ocorreria o fuzilamento. Nem todos os que pediram para ficar à margem o conseguiram com a mesma facilidade. Um sargento que se queixou de haver ficado relegado a vigiar o quartel em Bilgoraj recebeu por resposta, de maneira lacônica, que devia conformar-se com o que lhe havia tocado. O sargento Heinrich Steinmetz, no comando do 3º pelotão, advertiu seus homens nessa madrugada sobre o que se avizinhava. Alguns recordariam depois rumores de que se distribuíam chicotes, embora a maioria dos depoimentos não confirme esse detalhe. As ordens específicas de atribuição a cada pelotão foram transmitidas pelo sargento Morkammer. O sargento Morkammer conduziu o primeiro contingente de policiais e judeus pelo caminho da floresta. Foi ele quem, ao longo de toda a jornada, se encarregou pessoalmente de selecionar os pontos exatos onde se realizariam as execuções. Sob suas ordens, os primeiros pelotões de fuzilamento dispararam em sincronia. Mas Kammer também foi, paradoxalmente, a figura a qual vários homens recorreram quando já não puderam continuar. Um dos policiais aproximou-se dele. Conhecia-o bem, eram próximos dentro da estrutura do batalhão, e confessou-lhe que a tarefa lhe resultava repugnante
pedindo para ser substituído. Kamer acedeu sem objeções. Ao longo do dia, vários homens mais que tinham trato próximo com Kamer repetiram a mesma solicitação. Em um dado momento, um grupo inteiro de policiais aproximou-se dele para dizer-lhe, diretamente, que não podiam continuar. Alguns pediram para ser transferidos para as ordens do capitão Volauf, em vez de continuar sob Kamer, alegando que eles também tinham esposas e filhos em casa, como se essa fosse a fronteira moral que finalmente os detinha. Kamer não apenas liberou esses homens da tarefa, substituiu também um número adicional de policiais mais velhos, permitindo-lhes regressar antes da hora ao quartel de Bilgoraj, sem que conste sanção alguma contra eles pela decisão. Este detalhe, documentado, verificado, repetido em múltiplos depoimentos independentes, é um dos mais incômodos de todo o expediente. A saída existia, alguns homens a tomaram, e quem a tomou não sofreu, segundo o próprio registro judicial, consequências disciplinares significativas. O segundo pelotão, sob o comando do tenente Drucker, e o grosso do terceiro pelotão de Steinmetz foram quem sustentou o ritmo da matança durante a maior parte do dia. Drucker dividiu seus homens em pequenos grupos de atiradores. A diferença de Kamer manteve um núcleo reduzido de policiais disparando de maneira contínua, rotacionando apenas quem mostrava sinais evidentes de colapso físico ou psicológico. Hans Dettelmann, um barbeiro de 40 anos, foi um dos homens atribuídos a esse núcleo. Em seu depoimento, descreveria como, após a primeira execução, afastou-se por conta própria e buscou o tenente Drucker para pedir para ser substituído. Disse-lhe que tinha uma natureza muito fraca para essa tarefa. Drucker deixou-o ir. Georg Kageler, um alfaiate de 37 anos, chegou até a primeira rodada completa antes de aproximar-se do chefe de seu grupo e declarar que continuava doente, solicitando também sua liberação da tarefa. Concedeu-se-lhe. Nem todos conseguiram processar o ocorrido de maneira tão direta. O sargento Tony Bentheim observou como, à medida que avançava a jornada, os homens saíam da floresta cobertos de sangue, fragmentos de osso e tecido cerebral aderidos à roupa. Um dos disparos descritos com maior crudeza no expediente judicial detalha como, ao executar uma mulher, parte do crânio ficou exposto e fragmentos de osso saíram projetados diretamente contra o rosto do sargento Steinmetz, que se encontrava perto supervisionando a operação. Foram Drucker e Steinmetz quem permaneceram na floresta disparando até o final da jornada, quando já o resto de seus companheiros, esgotados ou liberados da tarefa, haviam começado a refluir para os caminhões. Quando o batalhão regressou essa noite ao quartel de Bilgoraj, o ambiente, segundo descreveriam múltiplos depoimentos, era de um abatimento generalizado. Trapp pediu a seus homens que não falassem do ocorrido, mas o silêncio não se sustentou. Nessa mesma noite, vários policiais, incapazes de processar o vivido, dispararam suas armas contra o teto dos alojamentos, em um gesto que os investigadores do pós-guerra interpretariam como uma descarga de tensão incontrolável, mais do que como um ato de indisciplina. Nem a classificação oficial nem a contagem administrativa registraram jamais de maneira sistemática a roupa e os objetos de valor confiscados às vítimas de Josefov. A improvisação daquele primeiro massacre notava-se até em sua contabilidade. Para entender por que o Omazi foi diferente de Josefov, é preciso deter-se na origem dos homens que às SS se somaram à operação. Os Hivis, abreviação de Hilfswillige, voluntários auxiliares. A estrutura encarregada de recrutá-los e treiná-los estava sob o comando de Streibel, oficial responsável por percorrer os campos de prisioneiros de guerra soviéticos em busca de candidatos. Desses campos, onde as condições de vida eram tão extremas que a própria sobrevivência dependia frequentemente de aceitar qualquer saída oferecida pelos captores, recrutaram-se auxiliares ucranianos, letais e lituanos, submetidos a um processo de seleção e treinamento no campo de Trauniki, a pouca distância de Lublin. Chamá-los de voluntários é, no melhor dos casos, impreciso.
Muitos destes homens escolheram o treinamento como carrascos auxiliares frente à alternativa, quase certa, de morrer de fome ou doença nos campos de prisioneiros soviéticos, onde a taxa de mortalidade alcançou níveis catastróficos durante o inverno de 1941 e 1942. Em Łomozy, foi precisamente um contingente de 50 Hiwis de Trauniki, chegado ao povoado sob o comando de um oficial alemão das SS, que assumiu boa parte do trabalho de fuzilamento direto, enquanto os judeus do povoado eram obrigados a cavar sua própria fossa na floresta próxima. O que ocorreu nessa fossa de Łomozy é, segundo o próprio expediente judicial, um dos episódios mais difíceis de ler de toda a história do batalhão. A marcha em direção à floresta, descrita pelo sargento Bentheim como extremamente lenta, com o grupo detendo-se uma e outra vez, terminou com os judeus de Łomozy separados por sexos em 3 áreas de concentração, onde se lhes ordenou desnudarem-se por completo. Policiais designados para a tarefa recolhiam a roupa e os objetos de valor, advertindo as vítimas de que qualquer tentativa de ocultar pertencentes seria punida. Antes de serem conduzidos à fossa, os homens foram obrigados a arrastar-se nus pelo terreno prévio à vala. Um detalhe de humilhação deliberada, não funcional, documentado por várias testemunhas de maneira independente, enquanto o próprio sargento Mor Kammer supervisionava esse trecho final do percurso. Os Hiwis começaram a disparar contra os judeus na entrada da fossa. O resultado foi um engarrafamento macabro. Os primeiros corpos abatidos bloquearam o acesso, obrigando os grupos seguintes a pisar e escalar sobre os cadáveres para serem empurrados para o interior da vala, onde os Hiwis, já posicionados sobre os muros de terra da fossa, continuavam disparando de cima. À medida que a fossa se enchia, a água subterrânea, misturada já com sangue, começou a aflorar do fundo. Os próprios Hiwis, muitos com a garrafa de licor ainda na mão, tiveram que esquivar o risco constante de escorregar e cair dentro da fossa enquanto disparavam da borda. Um deles, segundo o depoimento de um sargento alemão presente, chegou a cair literalmente dentro da vala junto aos corpos e continuou disparando dessa posição como se a distinção entre carrasco e fossa comum já não importasse. Com o passar das horas, os Hiwis, cada vez mais bêbados, começaram a cair, um após outro, em um estupor de embriaguez que interrompeu por completo o ritmo da execução. Foi então quando o oficial das SS presente, exasperado, gritou uma ordem aos próprios policiais alemães que o seu turno havia chegado e que deviam tomar o revezamento dos Hiwis incapacitados. Os tenentes Drucker e Scheer reuniram seus suboficiais e transmitiram a instrução. Mas os sargentos alemães rejeitaram o método improvisado dos Hiwis, disparar da borda para o interior da fossa sobre corpos que, segundo descreveria o sargento Hergert, já não jaziam senão que literalmente flutuavam na água sanguinolenta acumulada no fundo. Em seu lugar, organizaram o resto do fuzilamento de maneira diferente. Os judeus restantes eram obrigados a deitar-se em fileiras aos lados da fossa, e os policiais disparavam do lado oposto, sobre a fileira deitada frente a eles. Quando os Hiwis, ainda aturdidos pelo álcool, conseguiram reincorporar-se parcialmente, retomaram o disparo junto aos policiais alemães. Os últimos judeus retidos à parte, utilizados forçosamente para cobrir com terra o corpo das vítimas já caídas, foram finalmente também fuzilados. A delgada camada de terra que cobriu a fossa, segundo anotaria o próprio expediente, seguiu movendo-se durante um tempo depois de terminada a operação. Psicologicamente, o peso de Łomozy recaiu de maneira desigual sobre os policiais alemães. Segundo o depoimento de Bentheim, seus homens dispararam em uma proporção muito menor do que em Józefov, porque os Hiwis assumiram a maior parte da carga. Inclusive, os policiais que tiveram que disparar, substituindo os Hiwis caídos pela bebida durante vários trechos da jornada, relatariam depois um desgaste psicológico menor do que o do primeiro massacre,
simplesmente porque não estiveram expostos ao processo completo do princípio ao fim. Houve, contudo, homens que decidiram expor-se a um risco adicional, alheio à ordem direta. Kageler, o mesmo alfaiate que em Josefov havia pedido para ser substituído após a primeira rodada, afirmaria ter custodiado em 2 ocasiões diferentes o perímetro da floresta, especificamente para impedir que judeus que conseguiam escapar das áreas de desnudamento fossem abatidos ao fugir em direção ao limite florestal. Um companheiro seu, de sobrenome Metzger, fez o mesmo. Nenhum dos dois recebeu jamais reconhecimento algum por isso. E o próprio expediente judicial é cauteloso ao avaliar até que ponto essas ações implicaram um risco real para quem as levou a cabo, mas ficam registradas como um contraponto mínimo e isolado dentro de um dia que, em termos gerais, não teve paliativos morais. Quando chegou a vez da primeira companhia em Serokomla, as condições foram radicalmente diferentes das de Uomazi. Não havia hiwis disponíveis desta vez. O capitão Wolf teve que organizar a operação integralmente com seus próprios homens, sem o amortecedor dos auxiliares de Traunik que haviam absorvido a maior parte da violência direta no massacre anterior. Isso significou que a primeira companhia, que até esse momento havia tido uma exposição mais limitada à execução direta, comparada com a segunda companhia de Gnad, enfrentou em Serokomla a mesma carga psicológica completa que a segunda companhia havia experimentado em Josefov. Sem o atalho de delegar o disparo a um terceiro, sem a diluição que oferecia um contingente externo de carrascos. É precisamente neste contexto onde se entende melhor a decisão posterior de Buchmann em Talsin. Não foi um homem que rejeitasse a violência desde o primeiro dia por uma convicção moral inabalável e isolada do contexto. Foi um oficial que, exposto de maneira crescente à intensidade sem filtro destas operações, primeiro evitando Międzyrzec, depois Serokomla e finalmente enfrentado ao corpo de um companheiro assassinado em Talsin como detonador de uma represália coletiva, chegou a um ponto de ruptura identificável, documentado e, até onde permite reconstruir o expediente, sustentado no tempo. Para entender por que o título deste relato fala de 2 milhões de vítimas, é preciso sair do distrito de Lublin e olhar a instituição completa que tornou possível o ocorrido ali. A Ordnungspolizei, a Polícia da Ordem, conhecida por suas siglas como ORPO. A ORPO nasceu de um processo institucional que remonta às tentativas frustradas da República de Weimar para construir uma força policial unificada. Sob o regime nazista, essa estrutura ficou sob o comando de Kurt Daluege, enquanto a polícia política e de investigação criminal, a temida Gestapo, dirigida por Reinhard Heydrich, operava em paralelo, sob um comando separado mas coordenado. Para 1938, Daluege já tinha sob sua jurisdição mais de 62 mil policiais. Com a iminência da guerra, a instituição expandiu-se de forma acelerada. Os jovens voluntários eram isentos do serviço militar regular para incorporá-los à ORPO, e a partir de 1939 autorizou-se o recrutamento de 91.500 reservistas adicionais, homens mais velhos, fora já da idade ideal para o combate de primeira linha. Para meados de 1940, a Polícia da Ordem alcançava um total de 244.500 efetivos. Dessa massa de homens recrutados por necessidade administrativa, mais do que por convicção ideológica, formaram-se centenas de batalhões de aproximadamente 500 efetivos cada um, distribuídos por toda a Europa ocupada, na Noruega, nos Países Baixos e, de maneira avassaladora, no território polonês anexado e administrado como governo geral. Para finais de 1942, a força total da ORPO desdobrada no governo geral alcançava já os 15.186 homens. O Batalhão 101 não foi uma exceção dentro desse sistema, foi uma unidade a mais entre dezenas, formada com o mesmo perfil demográfico e submetida à mesma cadeia de comando dupla, que terminaria convertendo a polícia alemã ordinária em um dos instrumentos mais letais do extermínio.
Antes que a maquinaria de extermínio chegasse à Polônia com a força vista em Józefów, a polícia da ordem já havia ensaiado seu papel assassino na frente oriental, durante a invasão da União Soviética no verão de 1941. 3 companhias do Batalhão de Polícia da Ordem número 9 foram distribuídas diretamente entre 3 dos 4 Einsatzgruppen, os grupos móveis de extermínio das SS, responsáveis pelos massacres massivos em território soviético. A essa cifra, somar-se-iam, com o passar dos meses, outros 5.500 policiais da ordem adicionais, reforçando os apenas 500 homens inicialmente atribuídos a essas unidades. Em 27 de junho de 1941, em Białystok, a polícia da ordem protagonizou um de seus primeiros massacres documentados de população judia. Poucas semanas depois, em Minsk, em 1º de setembro, outra operação de fuzilamento massivo desenvolveu-se sob a coordenação direta de Erich von Dembach-Zelewski e do próprio Kurt Daluege, que havia viajado pessoalmente à região para inspecionar as tropas na presença de Heinrich Himmler. Em seu discurso perante os batalhões reunidos em Białystok, Daluege foi explícito. Sublinhou que a polícia da ordem podia e devia desempenhar um papel ativo na repressão, sem as restrições que alguns comandantes haviam tentado invocar depois da guerra como coalhada. A investigação histórica posterior desmontaria, com base documental sólida, o principal argumento de defesa esgrimido pela cúpula da ORPO nos julgamentos do pós-guerra: a afirmação de que Daluege haveria pactuado com Himmler manter a polícia da ordem à margem dos massacres diretos. Os fatos mostram exatamente o contrário. O massacre de Minsk de 1º de setembro ocorreu imediatamente depois que Daluege se reunisse ali mesmo com Bach-Zelewski. Não há indício de que Daluege proibisse a participação de seus homens no extermínio. Há, em contrapartida, evidência clara de que a incitou. A partir do outono de 1941, a participação direta da polícia da ordem nos fuzilamentos massivos em território soviético reduziu-se em frequência, salvo exceções notáveis como o massacre extenso de judeus na Crimeia. Mas essa redução não significou o fim de seu papel no extermínio. Significou uma mudança de função, de carrasco direto à instituição logística, com a crescente incorporação de auxiliares recrutados entre a população local, ucranianos, letais, lituanos, sob o comando da própria ORPO. Quando a fase de extermínio massivo em território soviético começou a perder intensidade para o final de 1941, Daluege assumiu uma nova tarefa, igual de letal, embora menos visível: a organização logística das deportações massivas do Reich e dos territórios ocupados para os campos de extermínio do leste. O acordo de divisão do trabalho entre Daluege e Heydrich foi simples. A polícia da ordem custodiaria os trens de deportação, enquanto a polícia de segurança encarregava-se da organização administrativa de cada comboio. Isso significou que, a partir de 1942, milhares de policiais da ordem em toda a Europa passaram a cumprir, de maneira rotineira, a função de escoltas armados de comboios que transportavam comunidades judias inteiras para o seu extermínio. Existe documentação extraordinariamente detalhada deste processo. Um relatório de viagem correspondente a um comboio saído da estação vienense de Aspang-Bahnhof para Sobibor em junho de 1942 registra com precisão quase administrativa cada etapa do trajeto. A saída de Viena, às 6h30 da madrugada de 20 de junho, o desvio da rota original, que devia dirigir-se a Izbica, mas terminou redirecionada a Sobibor, a passagem por Kielce, Radom, Demblin, Lublin e Chelm, e a chegada ao campo em 17 de junho, às 8h05 da manhã, onde o comandante do campo, o primeiro-tenente Stangl, recebeu pessoalmente o transporte. Nesse mesmo relatório detalha-se como, no campo de Trauniki, a cerca de 30 quilômetros de Lublin, desviaram-se do comboio os vagões de bagagem e os suprimentos de comida,
separados deliberadamente dos 949 judeus que, segundo consta no documento, foram remetidos a um suposto campo de trabalho em Sobibor. A seleção para trabalho, a bagagem, os suprimentos, nenhum desses elementos acompanhou realmente as vítimas até seu destino final. Em Sobibor, as câmaras de gás encontravam-se a pouca distância da estação de descarga. Outro relatório, correspondente a um transporte organizado por um capitão da polícia da Ordem do Batalhão de Reserva 133 de Kołomija, na Galícia, para Belzec, documenta com o mesmo tom burocrático impassível as dificuldades do trajeto, o calor extremo que obrigou os deportados a desnudarem-se dentro dos vagões selados, as paradas forçadas, os feridos pela superlotação, os pedidos reiterados ao maquinista para acelerar a marcha que nunca foram atendidos a tempo. O relatório descreve a chegada do comboio a Belzec às 6h45 da tarde e conclui, sem nuance alguma, que a colaboração entre as distintas unidades da Polícia da Ordem envolvidas na operação havia sido boa e sem fricções. Nenhum participante nesses fatos, segundo concluiria depois a investigação histórica, podia abrigar dúvida razoável sobre o que esperava esses comboios em Belzec. As câmaras de gás do campo levavam operando desde meados de março de 1942. É nesta estrutura logística massiva, replicada em centenas de operações similares ao longo de toda a Europa ocupada pelo Reich, onde se origina a cifra que dá título a este relato. Não são as 83 mil vítimas diretas do Batalhão 101 as que explicam os 2 milhões. É a multiplicação dessa mesma lógica. Batalhões de 500 homens, recrutados entre a população civil alemã de meia idade, operando sob a mesma cadeia de comando dupla entre a ORPO e a Polícia de Segurança, repetida em dezenas de distritos ao longo de vários anos, o que permitiu que o sistema de extermínio da Operação Reinhard e seus equivalentes em território soviético alcançasse uma magnitude de milhões de mortos. A operação que deu nome e estrutura a todo este sistema, batizada Operação Reinhard em homenagem a Heydrich após seu assassinato em Praga em 1942, esteve dirigida no terreno por Odilo Globoknik, com a colaboração direta de Christian Wirth, encarregado de supervisar o funcionamento técnico dos 3 campos de extermínio, Belzec, Sobibor e Treblinka. As câmaras de gás de Belzec começaram a operar em grande escala desde meados de março de 1942. Sobibor e Treblinka, construídos também sob a coordenação de Globoknik, entrariam em funcionamento nos meses seguintes, completando uma rede projetada com um único propósito: a destruição física da totalidade da população judia do governo geral, estimada em vários milhões de pessoas. Quando Wirth e seu adjunto Joseph Oberhauser correram pessoalmente até Treblinka em agosto de 1942 para resolver um gargalo logístico que ameaçava frear o ritmo das deportações de Międzyrzec e outras localidades do norte de Lublin, fizeram-no com a mesma urgência administrativa com que qualquer gestor industrial teria atendido um problema de produção. Essa é talvez a dimensão mais perturbadora de toda a Operação Reinhard, a conversão do assassinato massivo em um problema de eficiência logística, resolvido com reuniões, relatórios e ajustes de cronograma. O próprio Batalhão 101 foi, dentro deste enredo, uma peça relativamente pequena. Mas a lógica que o governava, homens ordinários, recrutados sem seleção ideológica especial, operando sob pressão de conformidade de grupo e sob uma cadeia de comando que normalizava o extermínio como tarefa rotineira, replicou-se com variações locais em cada um dos distritos onde a Operação Reinhard desdobrou sua maquinaria. Essa repetição, multiplicada por toda a geografia do governo geral e combinada com a contribuição da Polícia da Ordem aos massacres da Frente Oriental Soviética, é o que explica por que o saldo final deste sistema, em seu conjunto, ascende a cifras que rondam e superam os 2 milhões de vítimas. Houve um inverno de relativa calma entre finais de 1942 e a primavera de 1943. Não por clemência,
por cálculo. Em 28 de outubro de 1942, o chefe superior das SS e da polícia para o governo geral, Wilhelm Krüger, autorizou que 8 guetos judeus continuassem existindo no distrito de Lublin. 4 deles, Łuków, Międzyrzec, Parcew e Końskowola, caíam dentro da zona de segurança operada pelo Batalhão 101. Muitos judeus que haviam fugido para as florestas durante as deportações de outubro e novembro, enfrentados à fome, ao frio e ao risco constante de serem delatados por camponeses poloneses, regressaram por sua própria vontade a esses guetos reinstaurados. Em pelo menos uma ocasião documentada, foram os excrementos congelados sobre a neve junto a um palheiro que delataram um esconderijo judeu às patrulhas de busca. O cálculo de muitas famílias era simples. Sobreviver dentro do gueto parecia mais provável do que sobreviver como presa perseguida na floresta durante o inverno polonês. Esse cálculo resultou equivocado. Em dezembro, o administrador SS do gueto de Łuków, Józef Bürger, ordenou fuzilar entre 500 e 600 pessoas apenas para reduzir a população do gueto a um número administrativamente manejável. Em Międzyrzec, 500 trabalhadores judeus de uma fábrica de escovas que se haviam livrado da deportação de outono por seu valor produtivo foram enviados ao campo de trabalho de Trauniki em 30 de dezembro de 1942. À noite seguinte, na véspera de Ano Novo, agentes da Polícia de Segurança da vizinha Biała Podlaska chegaram bêbados ao gueto e começaram a disparar contra os judeus restantes, por diversão, até que a própria Polícia de Segurança local teve que intervir para expulsá-los. A calma durou 4 meses. À noite de 1º de maio de 1943, a 2ª Companhia cercou de novo o gueto de Międzyrzec, reforçada outra vez por um contingente de Trawniki. Os policiais calcularam entre 700 e 1.000 deportados nessa operação, embora um deles admitisse depois ter escutado a cifra de 3.000. Uma testemunha judia a situaria entre 4.000 e 5.000. Foram registrados e despojados de seus pertences nos mesmos alojamentos de desnudamento que o tenente Gnade havia utilizado meses antes, e empacotados em vagões com tal densidade que as portas apenas podiam fechar-se. Alguns foram enviados ao campo de trabalho de Majdanek, a maioria às câmaras de gás de Treblinka. Em 26 de maio, uma 6ª ação enviou outros 1.000 judeus a Majdanek. Para então restavam apenas 200. Os últimos 170 foram fuzilados pela Polícia de Segurança em 17 de julho de 1943, em uma 7ª ação final que deixou Międzyrzec oficialmente declarado livre de judeus. Para então, a composição do Batalhão 101 já não era a de Józefov. Os homens nascidos antes de 1898 haviam sido repatriados à Alemanha durante o inverno. Um grupo sob o comando do tenente Brand foi desviado para Zamość, ao sul do distrito, para participar na expulsão da população polonesa dentro do projeto de colonização germânica de Himmler e Globoknik. Suboficiais jovens foram transferidos para as Waffen-SS. Gnade foi reatribuído a Lublin para formar uma companhia especial de guarda, levando consigo o sargento Steinmetz. O tenente Scheer passou a comandar um dos novos pelotões de perseguição dedicados a intensificar a caça de grupos partidários. A unidade recebeu reforços, entre eles um grupo de berlinenses para reforçar a minguada 2ª Companhia, mas nunca voltou a operar a plena capacidade. Por essa rotação constante, apenas uma fração dos homens que haviam disparado em Józefov continuava no batalhão quando chegou, em novembro de 1943, a operação que fecharia sua participação no extermínio, Erntefest, a Festa da Colheita. Foi a maior operação de assassinato alemão contra a população judia em toda a guerra. Com um saldo de 42.000 vítimas no distrito de Lublin em uma única jornada, Erntefest superou inclusive o massacre de Babi Yar, onde mais de 33.000 judeus haviam sido fuzilados nas proximidades de Kiev em setembro de 1941.
Apenas a matança romena de mais de 50 mil judeus de Odessa, em outubro de 1941, registra uma cifra superior em um único episódio dentro de toda a história do Holocausto. A origem de Erntefest está em um cálculo de Himmler. Durante 1942, autoridades militares e industriais haviam se queixado repetidamente da perda de mão de obra judia essencial para o esforço bélico cada vez que se ordenava uma deportação. Himmler, que considerava essas queixas um pretexto, havia cedido parcialmente, permitiria conservar certos trabalhadores judeus sempre que ficassem alojados em campos e guetos sob controle total das SS. Era uma concessão temporal, não uma promessa. Como o próprio Himmler diria, também esses judeus desapareceriam algum dia, conforme o desejo do Führer. Para o outono de 1943, duas certezas haviam se imposto sobre Himmler. A primeira, que os judeus de trabalho teriam que morrer também, se sua missão devia ser considerada completa. A segunda, que a resistência judia armada, já manifestada no levante do gueto de Varsóvia em abril, em Treblinka em julho, em Białystok em agosto e em Sobibor em outubro, tornava cada vez mais arriscado liquidar os campos de trabalho de maneira gradual. Apenas uma operação massiva e simultânea podia garantir o efeito surpresa necessário para evitar uma nova revolta. As trincheiras foram cavadas com semanas de antecedência nas proximidades de Majdanek, Trauniki e Poniatowa, com 3 metros de profundidade e entre 1,5 e 3 metros de largura. Seu traçado em zigue-zague, o mesmo padrão usado nas defesas antiaéreas, serviu como coalhada perante quem pudesse perguntar para que eram cavadas. À noite de 2 de novembro, o novo chefe das SS e da polícia em Lublin, Jakob Sporenberg, sucessor de Globoknik, após uma viagem de consulta a Cracóvia com seu superior Krüger, reuniu em Lublin os comandantes de todas as forças mobilizadas, unidades das Waffen-SS de Cracóvia e Varsóvia, o Regimento de Polícia 22, o próprio Regimento de Polícia 25 de Lublin, do qual fazia parte o Batalhão 101, e a Polícia de Segurança Local, junto aos comandantes dos 3 campos. A sala estava cheia. Sporenberg deu as instruções a partir de uma pasta especial que havia trazido de Cracóvia. A operação começaria no dia seguinte, ao amanhecer. O Batalhão 101 chegou a Lublin em 2 de novembro. É presumível que Trapp assistisse pessoalmente à reunião de Sporenberg e passou a noite alojado na capital do distrito. Antes do amanhecer de 3 de novembro, os homens ocuparam suas posições. Um dos grupos do batalhão participou na marcha de judeus desde os pequenos campos de trabalho dispersos pelos arredores de Lublin até o campo de concentração de Majdanek. Outro grupo, ao inteirar-se do que já se rumorejava como inconcebível, decidiu ir comprovar por si mesmo. O sargento-mor Carlsen e seus homens chegaram ao lugar quando o trabalho já estava terminado. Um oficial das SS, com uma cortesia macabra, conduziu-os até as fossas e mostrou-lhes a grelha de incineração improvisada com trilhos de ferro de 4 por 8 metros, onde se queimariam depois os corpos. Quando terminou a jornada, o distrito de Lublin havia ficado, na prática administrativa do regime, completamente livre de judeus, e a participação do Batalhão 101 na solução final havia chegado ao seu fim. A guerra para o Batalhão 101 não terminou com Erntefest. Nos últimos meses do conflito, seus homens viram-se cada vez mais envolvidos em combates diretos contra partidários e tropas regulares soviéticas em retirada. Na primavera de 1943, o primeiro-tenente Hagen, o mesmo oficial que havia presidido a seleção de judeus de trabalho em Józefov, morreu pelo disparo acidental de um companheiro. No último ano da guerra, as baixas entre os oficiais multiplicaram-se. Os tenentes Gnad, Hoppner e Peters caíram em combate. O tenente Drucker regressou à Alemanha ferido. O próprio major Trapp foi repatriado no começo de 1944. Alguns homens caíram prisioneiros do avanço soviético. A maioria conseguiu regressar à Alemanha antes do colapso final do Reich.
O que veio depois é, talvez, o capítulo mais incômodo de toda esta história. Muitos retomaram seus ofícios civis diante da guerra, mas para os 2 capitães das SS, Hoffmann e Wohlauf, e para 12 dos 32 suboficiais documentados na amostra judicial, o regresso significou continuar sua carreira dentro da própria polícia alemã do pós-guerra. Outros 12 homens da tropa rasa, de uma amostra de 174, também fizeram carreira policial, usando sua experiência como reservistas. Os interrogatórios dos anos 60 apenas deixam constância de como foi possível essa continuidade quase sem fricção. Hoffmann, apesar de seu passado nas SS, sofreu apenas um breve período de internamento britânico. Foi interrogado por autoridades polonesas, liberado e reincorporou-se de imediato à polícia de Hamburgo. A ironia mais amarga de todo o expediente é esta. Não foram os oficiais mais comprometidos ideologicamente com as SS quem pagaram o preço judicial mais alto pelo ocorrido na Polônia. Foram Trapp e Buchmann. Um dos policiais que havia integrado o pelotão de fuzilamento em Talsim foi denunciado por sua própria esposa, da qual estava separado. Sob interrogatório, delatou seu ex-comandante de batalhão Trapp, seu ex-capitão de companhia Buchmann e seu ex-sargento-mor Kammer. Os 3 foram extraditados para a Polônia em outubro de 1947. Em 6 de julho de 1948, na cidade de Siedlce, celebrou-se um julgamento de um único dia, centrado exclusivamente no fuzilamento de represália de 78 civis poloneses em Talsim, sem abordar em absoluto os massacres, muitíssimo mais numerosos, cometidos contra a população judia. O policial denunciante e Trapp foram condenados à morte e executados em dezembro de 1948. Buchmann recebeu 8 anos de prisão. Kammer, 3. O homem que havia chorado frente às suas tropas antes de Józefov, e o homem que se havia recusado a continuar matando depois de Talsim, terminaram processados pelo mesmo tribunal, pelo mesmo episódio menor, frente à escala real do ocorrido, enquanto os verdadeiros arquitetos ideológicos da unidade regressavam sem obstáculos às suas carreiras policiais na Alemanha Ocidental do pós-guerra. O Batalhão 101 não voltaria a enfrentar investigação judicial até os anos 60, quando a Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen, o organismo central criado em 1958 em Ludwigsburg para coordenar a perseguição de crimes nazistas em toda a República Federal, encontrou testemunhas vinculadas ao distrito de Lublin que levaram o caso, em 1962, à promotoria de Hamburgo, onde residia a maioria dos antigos membros do batalhão. Entre finais de 1962 e começos de 1967, 210 antigos integrantes foram interrogados, vários deles mais de uma vez. 14 homens foram formalmente acusados: os capitães Hoffmann e Wohlauf, o tenente Drucker, os sargentos Steinmetz, Bentheim, Beckemeyer e Grund, os cabos Grafmann e Meller e 5 policiais rasos. O julgamento começou em outubro de 1967 e o veredito chegou em abril do ano seguinte. Hoffmann, Wohlauf e Drucker foram condenados a 8 anos. Bentheim a 6, Beckemeyer a 5. Grafmann e os 5 policiais rasos foram declarados culpados, mas, sob uma disposição do Código Penal de 1940 vigente ao momento dos fatos, aplicada precisamente para evitar a crítica de retroatividade que havia pesado sobre os julgamentos de Nuremberg, o tribunal optou por não impor-lhes condenação. Grund, Steinmetz e Meller foram excluídos do veredito por motivos de saúde. Um longo processo de apelação concluiu em 1972. Mantiveram-se as condenações de Bentheim e Beckemeyer, mas também sem pena efetiva. A de Hoffmann reduziu-se a 4 anos, a de Drucker a 3,5. A promotoria, incapaz de alcançar condenações efetivas contra mais de 3 acusados no julgamento original,
terminou retirando as acusações pendentes contra o resto. Por insuficiente que pareça este resultado frente a 83 mil mortes, convém ter presente um dado que o torna ainda mais perturbador. A investigação do Batalhão 101 foi uma das poucas, dentro de todo o universo de batalhões da Polícia da Ordem envolvidos no extermínio, que chegou sequer a julgamento. A imensa maioria dessas investigações nunca produziu uma única acusação formal. Não há uma fossa comum em Josefov que leve hoje um monumento à altura do ocorrido naquela manhã de julho de 1942. A floresta continua ali. Os pinheiros cresceram de novo sobre a terra que durante anos, segundo as próprias testemunhas, não deixou de se mover. O que resta, em contrapartida, é um arquivo. 210 interrogatórios conservados em Hamburgo, que documentam com um detalhe clínico incomum não apenas o que 83 mil pessoas sofreram, mas o que 280 homens comuns decidiram fazer quando se lhes deu explicitamente a opção de não fazê-lo. A pergunta que esse arquivo propõe não tem uma resposta confortável. Não foi o fanatismo o que encheu essas fossas. Foi algo mais próximo, mais difícil de isolar em um laboratório ou em um tribunal. O medo de parecer fraco frente aos companheiros, a inércia de seguir uma ordem já começada, a facilidade com que o segundo massacre resulta menos custoso do que o primeiro. Wilhelm Trapp morreu fuzilado na Polônia, não pelas dezenas de milhares de judeus que ordenou matar, mas por 78 poloneses fuzilados em represália. Julius Wolauf, que levou sua esposa para presenciar uma deportação como se fosse parte de sua lua de mel, cumpriu 8 anos de condenação, depois reduzidos. A maioria dos 280 homens que ficaram em Josefov naquela manhã nunca pisou em um tribunal. Essa desproporção entre o crime e a consequência é também parte da história que este batalhão deixou. E é, talvez, a parte que com mais força interpela a quem a conhece hoje.